revisão da vida toda. Que vai explicar para a gente agora essa revisão da vida toda é a doutora Mariana Rosário. Doutora, o que vem a ser a revisão da vida toda? Bom, o principal da revisão da vida toda é a inclusão das contribuições que foram feitas antes de julho de 1994. Por quê? Resumindo, o que aconteceu de forma bem simples. Nessas mudanças de lei, houve a última lei, né, não incluía esses valores. Quem estava na regra de transição da última lei não incluía esses valores anteriores a 94. Então, se você tinha uma contribuição muito boa naquela época, você não pode levar isso para sua aposentadoria. Então, no final do frigir dos ovos, a pessoa contribuiu mais e recebeu menos na questão da aposentadoria. Aí o STF falou, não, você não pode simplesmente prejudicar quem vai se aposentar. Então, depois de muitos anos, a Justiça concedeu a revisão da vida toda. Mas, para ter direito à revisão da vida toda, não é todo aposentado que vai ter direito, não é todo mundo que vai ter direito, não é simplesmente só porque tem contribuições abaixo de 94 que vai ser benéfico. Então, é necessário a pessoa se enquadrar em alguns pré-requisitos, fazer o cálculo para realmente saber se realmente é vantajoso para a pessoa, porque realmente, a depender do cálculo, vamos dizer que a pessoa, normalmente no início da vida, a pessoa tem um benefício menor, né? Tem um salário menor, contribui com menos, e ao passar do tempo vai contribuindo com mais. A tendência normalmente é essa. Mas existe aqueles casos daquelas pessoas que tinham empregos muito bons antes de 94 e por algum motivo, alguma coisa da vida, tiveram a queda de padrão de vida mesmo e começaram a contribuir com menos. Essas pessoas vão sim se beneficiar muito com a revisão da vida toda. Quais são os benefícios que podem ser revistos? Principalmente a aposentadoria por idade e contribuição. Quem é caso rural não vai ter esse direito, tá? Porque rural não necessariamente exige uma contribuição da pessoa. Né? Rural, a gente sabe que mesmo se a pessoa sem contribuir para o INSS, ela pode sim ter a concessão. Então, é casos mesmo de pessoas que contribuíram, seja se aposentaram por idade, ou seja se aposentaram por idade ou por contribuição. Pensionistas também vão ter esse direito, tá? Mas não por causa delas serem pensionistas, mas em razão do benefício mesmo, né? Então, a pessoa que recebeu a aposentadoria, que recebia, entendeu? É como se outra pessoa tivesse o direito de receber por ela não estar mais ali, né? Esse caso de herdeiro, esse caso de pensão. Então, mesmo que as pessoas já tenham falecido, se você fazer o cálculo e se enquadrar nos pré-requisitos, você pode sim ter uma melhora na sua aposentadoria. Então, pode ser sim que, gente, você pode sair de um salário mínimo, às vezes, para o teto, ou vice-versa, não vai prejudicar. Mas você vai ter um ganho real na sua aposentadoria. Essa é a questão principal. Vamos acionar agora Michel Almeida na Vaza Barris. Minha pergunta sobre o assunto é se de certa forma, essa decisão do Supremo relacionada à revisão da vida toda ajuda os aposentados em nosso país a receber valores mais altos e se realmente for isso, aqueles que pretendem entrar com alguma ação nesse sentido, quais os cuidados e quais dicas que os aposentados e pensionistas devem tomar nesse sentido? Bom, sim, é para melhorar, sim, a vida dos aposentados, mas o principal tem que se enquadrar na questão e tem que fazer cálculo antes para ver se realmente é benéfico. Então, os requisitos são, como eu já falei, ter contribuições antes de julho de 1994, né? Teve aposentadoria concedida entre 1999 e até 2019, né? Então, são esses os principais. E já está recebendo um benefício, né? Desde o primeiro pagamento, contados do primeiro pagamento até hoje, do prazo de 10 anos. Então, assim, aparentemente parece ser muito, mas o principal que você tem que pensar eu contribuir de forma maior antes de 94,
Essa é uma coisa que o próprio trabalhador, é o primeiro filtro que o trabalhador tem que ter. Entendeu? O aposentado tem que ter. Eu contribuí, ou aquele herdeiro trabalhou, teve uma contribuição maiores antes de 94? Se sim, pega essas documentações que você tem, ou por questão do benefício, tudo, e procura um advogado para primeiro fazer o cálculo se realmente você vai ter um ganho na sua aposentadoria. Porque nem sempre, vamos dizer, nem sempre a pessoa preenche o requisito, vai ter um aumento na aposentadoria por causa do valor da contribuição. Entendeu? Essa é a questão, por isso que cada caso vai ser um caso. E o STF já bateu martelo, isso não tem muita discussão, é a questão mesmo de cálculo e a pessoa se enquadrar naquilo. Então não é mais sobre tem direito ou não tem direito, a inclusão dos benefícios antes de 94. É sobre, sim, ser efetivo na colocada. Então, junto à documentação, se você contribuiu abaixo de 94, principalmente até julho de 94, se você contribuía de forma, assim, de forma significativa, então muitas vezes a pessoa tinha um salário muito bom naquela época, e procura um advogado para fazer esses cálculos para ver se de fato você vai ter um benefício. Por quê? Pode acontecer sim de a pessoa entrar sem esse cálculo prévio e não ter um ganho real, não ter um ajuste. Porque quando colocar os benefícios acima de 94, às vezes foi contribuições, na verdade, muito baixas, quando vai fazer os cálculos, porque, gente, a pessoa acha que é fácil, mas não é fácil não. Cálculo previdenciário, existe várias fórmulas, né? Várias coisas que colocam. Então, pode até questão de diminuir o valor, tá? Mas não se preocupe, até o STF falou que não pode prejudicar quem é aposentado. Tá bom? Então, mesmo que, vamos dizer assim, por um erro, você não fez o cálculo prévio, descobriu lá na hora no processo que você teria uma redução de valor. Então, por exemplo, você ganha 2 salários e seria o certo se por essa regra você receber um salário mínimo, por exemplo, você não vai ser prejudicado. Porque o erro aí não foi do aposentado, não foi de ninguém, foi para o próprio sistema de justiça, a própria Casa Legislativa, que fez uma regra de transição, ou seja, uma regra entre um sistema e outro, que não era pior para o aposentado. Ou seja, quem era antigamente recebia mais. Botou uma regra que não beneficiou e acabou prejudicando. Então, por esse motivo, por ser um erro do próprio sistema e não do aposentado, ele não vai ter o seu benefício diminuído, tá bom? Mas isso serve, como eu digo, para quem é do INSS principal, tá? Quem contribui, quem se aposentou por idade ou por contribuição. Benefícios rurais não são incluídos. Esses servidores públicos também não são incluídos, porque servidores públicos têm sua regra própria, seu regimento próprio. Então, se você é herdeiro, se você é aposentado, né, que preenche esses pré-requisitos, fique atento, porque você vai ter que procurar um advogado para ter acesso a esse aumento de benefício. Entendemos. Então, não são todos os aposentados nem pensionistas. Vamos explicar bem para que as pessoas não se confundam, né? Exatamente, não são todos. Tem que analisar cada caso a caso. Mas é o primeiro sinal de alerta, a primeira coisa que... Porque que você tem que procurar um advogado é justamente isso. Se você teve contribuições antes de julho de 1994. Então, se você sabe que você contribuiu, se você trabalhou naquela época de tudo, procura um advogado, leva a sua documentação para fazer o cálculo e ver se realmente para você vai ter um aumento. Porque não tem como aqui a gente colocar que vai ser para todo mundo. É um custo para a Previdência, vai ser milionário. Isso a gente não tem como negar, porque foi um caso que impactou milhões e milhões de pessoas. E, de fato, são várias pessoas que estão incluídas nisso aqui. Mas a questão é, por exemplo, quem contribuía de forma efetiva antes de 94, hoje já é uma pessoa bastante idosa. Basta pra gente olhar, né? 94 só tem mais de quase 20 anos, né? Uhum. Então são pessoas mais idosas, os filhos que porventura cuidam dos pais, que fazem essa questão, tem que olhar a documentação ou conversar com os pais. Quem recebeu pensão dessas coisas tem que olhar a documentação, saber se realmente antes de 94 teve isso e fazer o cálculo. Principalmente é o cálculo.
Peça, gente, tem uma chamada cálculo previdenciário, né, que os advogados podem, principalmente advogados previdenciaristas fazem. O que é o cálculo previdenciário? É um planejamento antes de entrar com a ação para saber qual tipo de benefício você vai ter e qual vai ser mais ou menos o quanto você vai ganhar. Porque hoje em dia, com isso ou até outros tipos de aposentadoria, a pessoa pode, a depender da regra que ela se enquadre, ganhar mais ou ganhar menos. Por isso que a importância não só de entregar a documentação e entrar com o processo, entendeu? Certo. Então tem que fazer esse cálculo, procura, olha, antes de 94 teve contribuição, pega os documentos e leva para o advogado fazer um cálculo para ver se realmente você tem direito. Ok, doutora, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto na semana que vem, pode ser? Claro, Pra podemos gente sim. explicar melhor, né? Porque o nosso tempo foi bem curto hoje, então a gente volta a falar sobre essa revisão da vida toda mais detalhadamente, né? Para o pessoal de casa entender. Pois é. bom? Então, semana que vem a gente fala sobre a questão mais do cálculo. Que vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui para a rádio, para o YouTube da Rádio Regional, ou então entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram marianarosario.dv e pelo site marianarosario.com. E em caso de mais dúvidas de outros temas, recuperação previdenciária, recuperação tributária, imobiliária, estamos aí e mandem, gente, as dúvidas de vocês. É sobre isso. Um abraço para você.